Olá, amigos do Denim. Estamos aqui em mais um DeniCast, em comemoração aqui, né, Yolanda? Aos 20 anos do Guia Jeans, né? Verdade, hoje não tem bolo. Hoje não tem da bolo, outra vez. mas esse ano é a comemoração. E estamos com uma pessoa muito especial que vai estar no Denim Expertise no dia 16, 17 de maio na Denim City. Não perca, gente. Você que é do Denim, tem que participar desse super imersão, né, Yolanda? De 2 dias. Bom dia, pessoas. Olha, hoje nós temos aqui uma pessoa que faz muito pouco tempo que nós conhecemos, mas já criamos assim uma conexão muito grande, porque assim, conforme ela foi contando das experiências dela, eu falei, pô, é tudo que a gente quer passar isso pro nosso mercado, para a indústria do jeans, para quem realmente fabrica o jeans, está ali à frente do produto. E a gente até sabe, a gente coloca as notícias, mas assim, é diferente de uma pessoa que viveu dentro de grandes empresas mundiais, no sentido assim, internacional e aqui no Brasil também, e que pode contar essa experiência e que vai estar lá dentro do Denim Expertise. E não só contar, como ensinar no Denim Expertise. Nossa, e assim, tem muita bagagem para passar, né, que eu acho que assim, só vai agregar, gente. Vamos então começar aqui com Daniela Marques. Bom dia, Daniela. Bom dia, Daniela. Bom dia. Grata. Bom dia a todos vocês que estão aí assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Daniela, assim, a gente já sabe uma parte aí, né, da tua carreira que você foi contando e que foi desencadeando em nós, assim, esse desejo de trazer para junto dessa equipe que vai estar dentro do Denim Expertise. Queremos, assim, saber, desde o teu início, como é que você entrou em moda, como é que você mergulhou nesse universo e se tornou essa consultora de negócios, moda, né? Mas assim, totalmente linkada aos negócios. Conta pra gente aí essa carreira sempre toda maravilhosa. Eu sempre falo que assim, não dá pra trabalhar em cima de achismo quando a gente trabalha com milhões. A gente tem que trabalhar sempre em cima de dados, muita pesquisa e também sabendo o que vai vir pro futuro. São 3 coisas que não podem faltar. Eu comecei, enfim, aquela coisa de quem gosta de moda desde criança. Já brincava dentro do closet da minha mãe, vestia as vizinhas e tudo mais. Mas com 14 anos de idade, eu tinha um vizinho que tinha uma loja e eu fui trabalhar lá, de vendedora, para ajudar num final de ano. Eu sempre falo que cada trabalho na minha vida me trouxe algum ensinamento. E eu me lembro do poder das embalagens daquela loja, porque eles faziam embalagens lindíssimas para final de ano. E aonde aumentava o valor do produto que as pessoas estavam comprando. Depois, aos 16, eu fui trabalhar em loja de shopping, na parte de vendas, o que foi muito bom para mim, porque eu saí da bolha que a gente está acostumada, né, de adolescente, colégio, casa, bairro. E aí comecei a atender as pessoas de fato e a entender todas as peculiaridades. Aquela velha história que a gente aprende que é clichê, mas é muito verdade, né? Não julgue a pessoa pela aparência quando ela entra dentro de uma loja. Verdade. Fazia vendas assim, batia metas. Comecei a adorar esse mundo. Depois, eu fui morar fora. Eu fui estudar, fui para a Europa. Meu pai é português, minha mãe é espanhola, então eu tinha passaporte, que sempre quis estudar fora. E trabalhava por horas no Hard Rock Café, enquanto eu estudava na parte de lojas. De lá, da parte de lojas, a gente fazia o controle de todas as lojas do Hard Rock Café da Europa. Então, foi lá que eu comecei a aprender a fazer controle de estoque, como que faz upselling, sabe? Como que você aumenta o seu ticket, como é que você trabalha visual merchandising para criar esse desejo. Como que você faz para ter fidelização? Coleções especiais, porque o Hard Rock Café fazia camiseta especial Barcelona, camiseta especial Madrid e Paris e tudo mais. Fiz o meu TCC baseado lá, foi muito bacana, o presidente me ajudou e tudo. E aí, eu já morava na Espanha, e na Espanha, todo mundo sabe que o grupo Inditex, que é o grupo da Zara, que manda, né? Nossa, é uma loja em cada esquina, todo mundo ama. E eles são perfeitos, assim, de criar desejo. Eu me lembro, porque eu era nova, enfim, com toda a minha vida, assim, pela frente, aquela coisa. Então, era uma época que você estava estudando, que você saía, que você queria viajar o mundo. Eu falo que eu sempre soube que eu queria um trabalho que envolvesse moda e viagens. Eu só não sabia exatamente o que era. E foi muito bacana porque
já tinha a Zara e tinha a Bershka. A Bershka é a segunda depois da Zara, em faturamento e número de lojas. Quando você entrava naquela Bershka de sexta, quinta, sexta-feira, era um som alto, uma batida, sabe? Todo mundo era feminino jovem, aquele feminino nervoso. Aroma, né? O cheiro. Loja cheia, sabe? Milhares de produtos. E você falava assim, nossa, o que eu vou comprar para usar no meu final de semana? E era o meu sonho. Eu olhava e falava assim, gente, é aqui que eu quero trabalhar. E eu sempre fui muito determinada em conseguir minhas coisas, assim. Sempre fui muito atrás do que eu queria desde cedo, sabe? Eu acho que muitas pessoas olham hoje, eu recebo às vezes comentários em YouTube, alguma coisa que fala assim, essa daí veio de vida fácil. E eu falo, não. Eu fui daquelas que batalhei, que estudei, que consegui bolsa na escola, sabe? Consegui bolsa. Caso. Não, de verdade mesmo. Por isso que eu falo, a gente consegue fazer as coisas, sabe? Dá pra fazer. Verdade. Mas o esforço é dobrado. Sim. Mas é isso. Acontece. Mas você realiza. E aí, mandei currículo lá pra Bershka. Tinha um site que você ia, fiz o meu currículo, estudei sobre currículo, sabe? Como fazer uma entrevista. Porque eu queria mesmo aquilo pra minha vida. E eu me lembro até hoje, eu indo fazer a entrevista, eu fui de trem. Eram, sei lá, acho que umas 3 horas. Porque o trem era super lento. Fui de trem, fiz todas as entrevistas que eu tinha pra fazer. Fui contratada. A Bershka ficava em Tordeira, que é 1h30 de Barcelona. A gente ia, era 1h30 pra ir, outra 1h30 pra voltar. 4 pedágios pra ir, 4 pedágios pra voltar. E eu falo que pra mim foi um investimento. Porque o que eu ganhava lá, assim, eu tinha que também pagar transporte, pedágio, tudo. Então, você tinha que querer muito, assim, tá ali, sabe? Mas, pra mim, foi uma escola. Foi onde eu aprendi fórmulas de Excel, analisar produto, fazer pesquisa de mercado. E, enfim, me abriu tantas... merchandise e tudo isso. Tudo. O que de mais importante, assim, você aprendeu dentro do grupo Inditex, né? Que é o grupo que... Tem a Zara, a Bershka, como você falou, que é a segunda mais importante, né, da marca de faturamento e tudo mais. Fala pra gente o que você aprendeu lá dentro e que, assim, as marcas brasileiras deviam seguir um pouco esse caminho, trilhar ali, sabe? Que você fala, poxa, lá a gente fazia isso, que aqui faz diferença. Eu acho que o que as pessoas aqui no Brasil deveriam trabalhar melhor é a cultura de empresa. Tudo começa a partir daí, da cultura. Então, cada pessoa que chega precisa entender qual que é a cultura daquela empresa, sabe? A gente fala assim, parece uma lavagem cerebral. Aqui no Brasil, eu trabalhei na Renner, que tinha uma cultura muito forte também de encantamento. Mas acho que a base, ela precisa vir da cultura. A partir daí, tem um monte de coisas que as pessoas não imaginam, mas que acontece, por exemplo, dentro de uma Inditex. Primeiro é o plano de carreira. A pessoa, ela começa de vendedora e ela pode vir a ser uma compradora e viajar ao mundo. Então, isso é muito bacana, essa possibilidade de crescimento dentro da empresa. Segundo, a parte de treinamentos. Tudo que você precisa, toda a estrutura para você ser o melhor, você tem dentro da empresa. Então, se você precisa falar inglês, você tem aula de inglês. Se você precisa aprender Excel, você tem aula de Excel. Então, essa questão do treinamento, ela é muito boa. E depois, obviamente, a forma com que a empresa vem da cultura trabalha de forma muito prática. Então, ela sempre trabalha em cima de dados, pesquisa de mercado, análise de tendências e faz esse mix, só que de uma forma muito prática. Eu me lembro, porque lá a gente sentava segunda-feira de manhã numa reunião, era uma folha, um papel, sabe? Quais foram os meus resultados, se eu não bati minhas metas, quais são os planos de ação que eu vou traçar, e tudo precisa ser feito muito rapidamente, sabe? Então, eu tinha um chefe que ele falava assim, erra, mas erra rápido. E eu sempre digo, se você quer estar na frente, você não pode ter uma cultura conservadora dentro da empresa e punir as pessoas pelo erro. Você tem que deixar elas errarem. Mas, né, eu sempre falo, eu sempre tive uma carta na manga. Rápido, né? Erra, mas erra rápido, sabe? Então, quando você tem domínio sobre aquilo que você está fazendo, se você vê que não está dando certo, aí você consegue voltar para trás. Porque eu acho que dentro de uma empresa, nem tudo que a gente faz dá certo, né? Eu que venho de Inditex, a gente tentou ter lingerie dentro da loja. Nós tentamos ter mostruário de acessórios. E tudo é erro e acerto. E você vai vendo o que dá certo e o que não dá. E esse erra é até uma forma de motivação. Ou seja, vai avante.
Mas justamente, né, saber recuar no momento Exatamente. que precisa. Então, isso é muito importante, assim, acho que das grandes empresas, ou se você tem uma pequena empresa, ter essa mentalidade empreendedora, sabe? Qual que é a cultura da minha empresa? Porque se eu quero esse tipo de resultado, como que eu preciso trabalhar a minha equipe dentro dessa empresa? Então, essas são coisas que eu acho que não são ditas, né? Muitas vezes a gente fala muito sobre produto, sobre marketing, sobre isso, sobre aquilo. E essa parte de desejar, né? Exato, mas eu acho que esse é um dos grandes segredos por detrás de uma grande empresa. Aí depois, voltando, né, a carreira... Saí da Bélgica, aí eu fui pra Guess. Guess Europa. O Paul Marciano, que é o dono da Guess, ele divide a Guess em 3. Guess América, Guess Europa e Guess Ásia. Então, toda a criação e desenvolvimento de produto é feito na Europa. E conta pra gente como é que foi esse case, porque você contou, eu achei super interessante, né? Que nos Estados Unidos vendia super bem o jeans da Guess. E na Europa, por que não? Exato. E sendo que era uma marca jeanswear. Ficou muito conhecida pelo jeanswear. A história da Guess, inclusive, é incrível. Porque... Gente, eu acho que vocês têm que prestar bem atenção. Olha lá pra câmera e fala como é que foi essa história. Porque, gente, são falhas... O jeans da Guess, né? Quando ela me falou, falou assim, gente, uma Guess erra desse jeito. Qualquer marca... Qualquer um pode errar. Então, acho que a gente tem que estar muito atento. E eu acho assim, prestem bem atenção no que ela vai falar sobre qual que era o problema que existia, por que não vendia tão bem o jeans na Europa. Dani, pode a palavra. Eu falo aqui direto para vocês. Quando eu assumi o jeans na Guess Europa, eu me lembro do Paul Marciano, que é o dono da Guess. Ele chegou pra mim, eu já tava na empresa, né? Eu levava outras linhas, mas quando eu assumi o jeans, que era a linha que se supõe que tinha que ser a mais vendida, ele falou pra mim, Dani, por que na América o jeans é a categoria de produto que mais vende e aqui na Europa o jeans não tá performando bem? Falei, vamos estudar, vamos descobrir o que está acontecendo. Então, eu fui visitar lojas, conversar com gerentes, conversar com clientes e tudo mais. E nessa pesquisa, uma das coisas que eu detectei é que o jeans, ele ficava sempre no fundo da loja. Ele tinha uma mesa enorme, assim, de jeans. Ele estava sempre no fundo da loja, estava sempre no segundo andar da loja. E aí, a gente precisou quebrar algumas regras de visual merchandising. Entrei em contato com, né, a equipe toda. E trouxe o jeans para alguns lugares estratégicos da loja. Perto de caixa, distribuído por coleção, uma mesa no centro, na frente da loja. E em uma semana, o jeans, as vendas já subiram, assim, já dispararam. E aí, a partir disso... E é muito rápido o que acontece na Europa. É isso que eu falo, assim, as decisões são tomadas muito rápidas. A partir disso, todas as lojas, a arquitetura já compilava o jeans em um lugar de destaque dentro das lojas. E também essa questão do visual merchandising foi alterada para a gente distribuir mais jeans por coleção e não só deixar lá na mesa de jeans. Interessante, né? Porque as atitudes são rápidas, mas o retorno também, né? Sim. Porque assim, você vê que eles já viram ali o retorno, quer dizer, vão mudar tudo. Exato. O retorno, você consegue ter essa noção quando você consegue ter dados. Então, por isso que eu falo que é muito importante você analisar esses dados. Você, quando tem tudo ali... E outra coisa é a logística. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu sei que é um pouco mais complicado. Porque o que acontece? Aqui, você vai receber em São Paulo hoje... No Rio de Janeiro, daqui 2 dias. No Nordeste... Uma semana. Exato. Muitas vezes daqui 2 semanas, 3 semanas. Então, você não consegue ter a venda como um todo. Mas existe uma forma de analisar isso também, né? E lá eles fazem de uma forma, mesmo que seja distante, que chega ao mesmo tempo, né? Tudo chega ao mesmo tempo. Ou seja, o cliente que viu aqui, olha, eu vi, fotografa, manda pro outro, aqui também chegou. Exato. Ou seja, mas tudo é uma questão de programação, né? Não é nem questão de logística, vamos dizer. Tá dentro da logística, né? Tá dentro da logística e a logística aqui no Brasil, ela é muito cara. Sim. Esse é o ponto. Então, não é que as empresas aqui, obviamente, eu lembro quando eu voltei da Europa, eu fui trabalhar na Renner. E aí eu passei por todos os departamentos e tinham vários projetos em andamento. E as pessoas me perguntavam justamente, principalmente a questão da logística. Como que a gente faz para melhorar a nossa logística? Mas realmente, aqui é muito custoso. Então, você tem formas diferentes de trabalhar. Então, por exemplo, quando eu ia puxar vendas para analisar vendas, o que era importante para mim era saber aonde que estava o meu produto.
e entender quais regiões. O que ele já chegou aqui, então deixa eu puxar as vendas dessa região. Já chegou lá? Deixa eu puxar. Só que para você ter a venda total, realmente você precisa aí de pelo menos um mês. Aí que tarda tudo, né? Sim. Ô, Dani, a coisa importante que você falou, a parte da cultura na empresa. Uma coisa que a gente percebe no Brasil, as empresas, elas, pelo menos as pequenas e médias, não tem essa cultura de trabalhar com dados. Tanto que nós lançamos, final do ano, né, a pesquisa com o IEM, né? Somos curadores do Guia Jeanswear, onde ele traz dados desse comportamento do jeanswear, o quanto que vai comportamento de vendas, de né? vendas, direcionar as empresas, qual região que pode expandir mais, né, Yolanda? Na questão de venda, saber melhor o comportamento, porque cada região nossa é como se fosse um país diferente, né? Exatamente. E eu posso dar um exemplo muito prático, porque eu me lembro que eu fui visitar todas as lojas, assim, de várias regiões aqui do Brasil. E, claro, aqui no Sul e Sudeste, no inverno, a gente usa a calça, faz frio. Então, a gente tem uma demanda gigante para calça jeans. Quando você chega no Rio de Janeiro, você olha no estoque e só tem calça jeans ali parada. E não tem um shorts jeans. E aí você vai conversar com o gerente fala, eu quero shorts. Você vai entrevistar as pessoas, que são as clientes, enfim, fazer pesquisa de mercado e pesquisa de tendência, é tudo shorts. Sim. No Nordeste, a mesma coisa. E aí a pergunta por que você compra 5 mil calças e está distribuindo para o Brasil inteiro? Então, entender esses padrões de comportamento, temperatura, gosto, estereotipo. É cultura mesmo de cada região. Exatamente. Essa pesquisa tem toda essa entrega para quem ainda não teve acesso, né, Yolanda? Do IMI, verdade. Para que as empresas tivessem mais acesso, eles acabaram dividindo, né? Que eu acho essa pesquisa, justamente, os resultados que nós vimos nela, para não só, acho que para um confeccionista, uma marca, mas para uma grande empresa que tem vários clientes, confeccionistas e marcas, eu acho ali os dados estratégicos para você, assim, preparar alguma dica, sabe, táticas de trabalho e passar isso para os clientes, porque os clientes vão entender, vão trabalhar em cima daqueles dados, vender mais, e automaticamente quem está fornecendo, dando aquilo de presente para o cliente vai também vender mais, né? Se vende mais jeans, vende mais denim. Só dica, acessórios. Mais, né? Exato. Eu sempre falo que para uma empresa crescer, existem 4 fatores de crescimento hoje em dia, que são fundamentais. Um deles é o tamanho de mercado. Então, se você quer crescer, o que você precisa fazer? Expandir mercado. Para você expandir mercado, você precisa entender aonde você tem mercado para expandir. Dados, e essas pesquisas, exatamente, elas ajudam muito. E não só para grandes empresas, sabe? Eu acho que para uma pequena empresa, para entender. Sim. E aí tem a questão, assim, quando você também tem esses dados, uma coisa que a gente precisa entender como trabalhar, que eu acho que é a grande dificuldade das pessoas. Porque o que acontece? A gente está acostumado com uma gestão muito antiga, onde os departamentos eles são muito individualizados. Então, o estilo vai lá, ele faz a pesquisa e ele cria uma coleção. Aí, depois vai a compradora, cancela metade da coleção porque não dá preço. Aí, depois vai o marketing e ele vai fazer a campanha que ele acha que é pertinente. Quando a gente fala da era digital, desse mundo atual que a gente vive hoje, a gente precisa pensar tudo como um todo. Por isso que eu sempre falo, nas minhas mentorias, que eu criei, né, essa metodologia baseada em branding, produto e marketing. Os 3 precisam andar juntos. Porque sem branding você não tem valor. Entendi. Sem um bom produto, você também não consegue gerar desejo. E depois, sem o marketing, você não consegue chegar nas pessoas. Então, eu sempre falo que a criação de um produto, né, tem a minha famosa frase que eu sempre digo, é na hora da compra que se ganha dinheiro e não na hora da venda, é justamente por causa disso. Então, se nós queremos vender para o Brasil inteiro, como que nós vamos fazer essa estratégia de coleção e comunicação? Porque a comunicação também, será que vai ser a mesma? Será que nós vamos fazer comunicações individualizadas para cada tipo de região? Para uma empresa pequena, é a mesma coisa. Se eu já domino o mercado de São Paulo, eu vou pensar, qual que é o mercado que eu consigo expandir? Para onde que eu posso vender mais? E como que eu vou chegar nesse mercado e como que eu vou comunicar com esse mercado?
Então, é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente fala de comunicação, voltando à cultura, a gente está falando também sobre acentos, sobre formas de falar diferente, Sim, que são esses códigos que estão por detrás. Eu acho que os gurus da internet, eles trouxeram muitas definições de posicionamento. O posicionamento é isso, o posicionamento é aquilo. E o posicionamento, ele é uma série de coisas, se você parar para pensar. Ele é o gosto, ele é a forma de falar, ele é a gíria, ele é, sabe, a temperatura. Ele é uma série de códigos que estão ali e que fazem você bater o olho e se identificar ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente comunica, porque quando a gente comunica para todo mundo, a gente tem que usar uma determinada comunicação. Quando a gente quer atingir um público específico, a gente precisa lembrar desses códigos para atingir aquele público. É verdade, isso é importantíssimo o que você falou. E para você, Dani, assim, qual que é a importância desses 3 ícones, assim, que você... Os pilares, né, eu diria, dentro da moda, da marca, da coleção em si. Essa é a importância disso, sim. O do branding, produto e marketing. É como eu falei, o branding, ele é quem vai dar valor para sua marca. Você precisa do branding para dar valor. Isso também vem muito baseado da cultura da tua empresa, sabe? E o branding também, acho que tem toda empresa, que às vezes o pequeno acha que só o grande que tem que usar o branding, mas na verdade... Eu acho assim, existem pessoas que trabalham com commodity. Commodity é uma coisa. Sim. Quando a gente fala de marca, de crescimento de marca e de estar nesse mercado da era digital, mercado atual, aí a gente fala de branding. Exato, de construção de marca. Então, por isso que eu falo assim, não dá pra gente querer vender pra todo mundo. A gente tem que saber pra quem que a gente quer vender. Então, exatamente. Quando eu já falo assim, por exemplo, em branding, a pessoa que vai me contratar, ela já é a pessoa que está pensando em criar uma marca desejo. Ela já está pensando em criar algo que comunique com mais pessoas, em criar uma comunidade, sabe? Em ter fãs. É completamente diferente que a pessoa que faz só um produto e coloca ali para vender. Ou até alguma marca que queira criar um conceito, né? Alinhar um conceito, né? Que ela já existe, não é só criar, né? Uhum. Ela, de repente, já existe, mas, poxa, eu tenho que definir o conceito da minha marca, a história dela. Exatamente. Quem que é a pessoa que quer comprar dessa marca. Como que eu vou comunicar com ela? Que tipo de produto eu vou desenvolver para ela? Então, é por isso que eu falo que caminha muito junto. Então, assim, a partir do branding, com quem que eu quero comunicar, com quem que eu vou falar, eu preciso criar esse desejo que esteja alinhado a esses valores. E depois eu preciso do marketing para comunicar com essas pessoas. Se isso não está alinhado, que eu falo que a grande diferença, antes quando a gente vai para a internet e vê gurus de internet, analisando estratégias de marketing, Sim. de marcas fantásticas, sem nunca ter realizado uma. Sim. E eu acho que a grande dificuldade de quando realmente você está numa empresa e você lida com muitas equipes diferentes, é justamente essa realização. Porque você precisa que tudo esteja alinhado. Então, por isso que eu falo de cultura de empresa, que é muito forte. Se eu tenho equipes muito diferentes, porque na contratação essa cultura não foi colocada em jogo, é muito difícil que as pessoas concordem. Façam coisas que estejam alinhadas. E aí geram conflitos dentro da empresa. Aí começa a disputa de egos também. Sim, tem muito, né? Na parte e acaba perdendo todo o branding. Exato, e aí acaba perdendo a comunicação final, porque você idealiza uma coisa muito bacana, que no final ela vira uma coisa completamente diferente. Eu fico insistindo assim, até nessas palavrinhas mais fáceis, porque a gente tem público de todos os lugares do Brasil. Então, quando a gente fala brand, está bem definido pra gente, mas de repente, né, o que é o brand dentro para uma marca, né, para uma empresa? Branding, gente, é uma definição muito simples. É a percepção que o público tem da sua marca. Essa é a melhor definição. Perfeito. Porque as pessoas falam muito, acham que branding é logo, sabe? Eu vejo muita gente fazendo, muita agência que faz branding lá, escreve a missão, o propósito, isso, aquilo. Você pode criar o branding que você quiser. Se a tua percepção é diferente da que você achou que você criou, da do público, não valeu de nada. Então, é muito sobre isso. É sempre assim, a cultura, ela é sempre para dentro da empresa. Ela é interna. O branding é para fora. Qual que é a percepção que as pessoas têm de você? Depois, o produto
ele tem que ser bom. Eu sempre falo, gente, o produto tem que ser bom, não importa para quem você faça. Quando a gente fala bom, não é que você tem que ter um produto de luxo. É bom para aquele público que você tá. Se você não tiver um bom produto, a pessoa não vai voltar. E o que gera lucro dentro de uma empresa é recorrência. Você não vai estar toda vez buscando um cliente novo. Porque custa, é mais caro você ter um cliente novo do que você manter os clientes que você já tem. E depois o marketing é o que vai comunicar com as pessoas. Então você precisa dele para comunicar aquilo de uma maneira certa, com o público que você quer atingir e para isso chegar em mais pessoas. Porque não adianta eu ter um bom produto se ele não chega nas pessoas. Sim. E continuando aqui, vamos lá, a tua carreira. Você falou Renner, você parou em depois Renner. Top Shop, no Brasil exato. também. Aí vim pro Top Brasil. Shop ainda, né? Tive Top Shop também, que era uma empresa assim, nossa, era uma febre na época, era uma febre. E a Top Shop foi uma das pioneiras em fazer coleções collabs. Ela fez com a Kate Moss, fez com a Rihanna. Verdade, nossa, gente, nossa. era... Lançamento é assim, ó, você não andava na rua, era um monte de gente na porta esperando pra entrar e em uma hora acabava tudo, era surreal. Olha. Muito legal. E depois eu vim pro Brasil. O Brasil já estava procurando, as grandes empresas estavam procurando pessoas que tivessem essa experiência de fora. A tecnologia já estava avançando, essa questão da internet já estava avançando. E a gente sabe que é importante a gente ter pessoas que refresquem as nossas equipes. Sim. Então eu falo que assim, as empresas aqui também, elas ficam com essa questão assim de você ter funcionários muito antigos, você precisa trazer de tempos em tempos pessoas de fora. Novas, né? Com a nova visão. Exato, sabe? Que olhem as coisas também, né? Eu sempre falo que a gente não enxerga o rótulo estando dentro da garrafa. Sim. Então é bom a gente ter alguém de fora. Não, e sangue novo é sangue novo, né? Sempre dá um... Mesmo que não seja um funcionário. Então, por exemplo, você pega todas as grandes empresas que eu trabalhei, todas, é unânime. Em vários departamentos elas tinham consultorias de fora, sabe? Alguém que vinha de fora, sim, exatamente. Pra estar trazendo, sabe, treinamentos de fora. Alguém que tivesse um olhar de fora do mercado e que olhasse mesmo o que está acontecendo. Por que vocês fazem isso dessa forma? Por que você faz dessa forma, sabe? Levantando questionamentos para você rever seus processos, a forma com que você está lidando. Será que isso aqui realmente... Né? Exato, entendeu? Melhorias que cortam custos, com certeza, melhoram equipes, enfim, para tudo. Agilizam processos. Exatamente. Então, todos os departamentos da empresa normalmente têm uma consultoria de tempos em tempos. É muito importante isso, eu acho, sabe? Que alguém de fora realmente olhando. É a mesma coisa que se alguém... Um novo olhar, né? Alguém de fora olhar, assim, o que eu tô fazendo e tal... Poxa, pode me trazer boas ideias. Olha, por que você não faz isso? Olha, tô vendo que você tá fazendo isso, tô achando bacana. Então, isso é muito importante. Aí, quando eu vim pro Brasil, as pessoas já estavam buscando pessoas de fora e eu fui pra Renner. E eu tava em dúvida se eu ia pra Porto Alegre ou não. E eu me lembro até hoje que uma headhunter virou pra mim e falou assim, Dani, vai pra Renner, porque você vai se nacionalizar na Renner. E eu fiquei com aquilo assim, eu falei, como assim, nacionalizar na Renner. Nacionalizar na Renner. Porque, óbvio, eu tava morando há 10 anos fora. Fora, né? Entende? Eu entendia muito de mundo, mas eu entendia muito pouco de Brasil. Quando eu entrei na Renner, eu viajei o Brasil inteiro. E aí você percebe que o Brasil é um continente. É como se a gente tivesse vários países dentro de um só. E isso foi muito rico para mim, porque hoje, obviamente, a gente tem... é completamente diferente. Você sai daqui de São Paulo, você vai para o interior de São Paulo, já é completamente diferente. O clima, os costumes, os hábitos. Então, por exemplo, eu me lembro muito quando a Nath Vosa fez, né, deu o sucesso dela, o boom dela. Por quê? Porque ela começou a fazer roupa colorida. E eu falava, gente, é óbvio, o interior de São Paulo é calor, né? É quente, as pessoas querem usar cor, elas não querem ficar de preto. No Isso Nordeste foi que é a ano? mesma coisa. A Renner, como é que foi teu relacionamento com o jeans lá dentro? A Renner tinha o departamento de jeans, tinha uma especialista só em jeans. Eu era do departamento do feminino jovem, criava as estratégias, tudo, mas eu não comprava o jeans dentro da Renner. Mas o que acontece? Como a gente estuda muito tendências, a gente está muito em contato com o comportamento, e eu sou responsável pelas vendas de um feminino jovem, então a gente ajudava muito na criação e desenvolvimento do jeans, dizendo, olha, preciso disso, preciso daquilo, sabe? Dava uma direção. Isso, mas quem fazia a gestão do jeans, você tem que ter uma pessoa só para isso. Porque jeans, você tem muita quebra de grade. Verdade.
Então, por isso que eu falo, é uma inteligência de negócio, o jeans dá muito dinheiro dentro de uma Você empresa. sempre fala isso, né? O jeans dá muito dinheiro. O jeans dá muito dinheiro, é porque ele dá muito dinheiro, E sabe? por que você acha que ele dá muito dinheiro? Vamos lá. Me fala, quantos jeans você tem dentro do guarda-roupa? Saias jeans, muitas. Saias, camisa, Se aparecer jaqueta, mais que eu uma amo. aqui, você vai comprar. Maravilhosa, com certeza. O que você vai colocar? Aliás, está faltando no mercado saias jeans maravilhosas. Vamos Camisas lá, dica, também, fica a que eu dica. Todo mundo tem jeans e todo mundo vai comprar mais jeans. Então, é uma peça essencial dentro do guarda-roupa do brasileiro, não só do brasileiro, do mundo inteiro. É uma peça básica, é uma peça fácil de usar, é fácil de combinar. A gente usa jeans com brilho para sair à noite, a gente usa jeans com uma regata para dar um passeio. Tá hoje, né? Você usa jeans com regata, tá linda. Falando em jeans com regata, vamos voltar. Você falou de VM lá na Guess, né? Uhum. Foi na Guess, certo? A importância do VM dentro das marcas. É muito importante. Você falou agora, por exemplo, você deu aí umas definições. O jeans com regata, o jeans com brilho para noite. Uhum. Isso dentro de uma magazine, né? Merchandising. Eu acho que assim, quando já está feito ali aquela demonstração de como você usar, isso aí eu acho que para quem tem a dificuldade de imaginar como ficaria... Porque, assim, para quem já vem de moda, você viaja, né? Você vê uma peça, você já imagina aqui, ali, com aquele sapato, com aquele casaco, com aquele outro, com tal. Quem tem essa dificuldade, eu acho isso tão importante e isso é muito trabalhado no grupo Inditex, né? Esse VM dentro das lojas, ou seja, do nada tem ali aquele manequim com aquela peça junto com aquilo que você nem imaginava e de repente te dá aquelas ideias. Para quem não tem essa mente criativa, ali tá pronto o look, tem gente que até compra igualzinho, né? Exatamente. Mas muita gente compra igual. Não é? Por isso que o VM fala pra gente... qual que é essa importância? Exato. E a diferença daqui com lá fora. Ele serve pra gente criar o desejo. 60%, a gente sempre fala assim, sabe? O online ele vende muito bem, obrigada. Só que 60% das compras, elas acontecem sem intenção. O cliente estava ali, passeando no shopping, foi comer um sanduíche, foi almoçar, passou na frente de uma vitrine, se encantou com o que viu, entrou. Aí vem o produto, tudo, mas o que despertou o desejo foi a vitrine. Então, o visual merchandising, ele tem esse poder visual. Por isso que eu falo, a importância do audiovisual. Quando a gente fala de visual merchandising, antigamente a gente só tinha o quê? Na loja física. Sim. Hoje, aonde que está a nossa vitrine? Online. No Instagram. Então, se eu te falo de uma marca, o que você vai fazer agora? Primeira coisa, você vai olhar o Instagram. É só assim. Verdade, o Google ficou até de lado, né? E você entende a importância? Por isso que eu falo, hoje, uma empresa, para ela sobreviver, ela precisa ter uma experiência omnichannel, digital, que a gente estava falando até no outro dia, que transita entre o físico e o online. Que é esse multicanais, né, de vendas, né? Exato. Que você pode vender por todos os lados. Exatamente, porque você desperta o desejo, talvez, através do online, mas a pessoa vem até a loja porque ela quer provar e vestir. Então, 60% das vendas, elas não tinham uma intenção de compra. Eu não saí da minha casa falando, vou comprar uma calça jeans. Vou tomar só um sorvete no shopping. Eu simplesmente vi uma proposta bacana, me senti atraída, vestiu bem, deu certo, gostei, tinha o meu tamanho. Daí vem toda a inteligência de uma coleção que está por detrás também. E comprou. Então, quanto mais você facilita essa compra do cliente, quanto mais você desperta o desejo e facilita essa venda, melhor é. Gente, a gente ama a Dani, sabe por quê? Tudo isso que ela fala é em cima de dados. Não sei se vocês estão reparando aí. Né, não é, eu acho, eu penso, eu gosto. Você não vê muito eu nela, não, muito pouco. A não ser quando você pergunte dela, né? Ô, Dani, você falando dessa parte online, eu sei que uma das suas experiências foi numa grande empresa online no Brasil, né? A Amaro. Ela não chegou ainda na carreira da Amaro. Mas conta pra gente, que eu sei que é assim, uma experiência muito rica e hoje tá tudo conectado, né, no digital. Exato. A Amaro, é importante dizer que quando eu entrei lá, ela já tinha começado. Ela tinha fábrica interna que fazia tecido plano. Eles queriam expandir. Lembra que a gente cresce a empresa aumentando o tamanho de mercado. Como que a gente vai expandir? Vamos lançar private label. Vamos lançar o terceirizado. Então, eu fui lá, estudei o mercado e entendi quais categorias de produto a gente podia lançar e quais trariam melhores retornos. E porque a gente queria crescer e ter todas as categorias de produto.
Quando eu fui lançar o jeans, qual que era a preocupação? Se você já tem suas clientes que já te compram determinados produtos e já são fiéis e gostam da marca, o jeans é uma coisa muito complicada. Principalmente para mulher, porque mexe muito com a nossa autoestima. Sim. Se você veste um jeans e ele não fica bem você não volta naquela marca. Esquece. Você já fala assim, ai, não gosto, fiquei feia, entendeu? Não me serviu bem. Agora, se você gosta do jeans, você fideliza um cliente. Porque você vai voltar sempre, porque você vai falar assim, nossa, o jeans de lá me veste super bem. Então, essa preocupação, esse estudo, quando foi lançado o jeans, foi muito forte, assim, pra mim, sabe? Por isso que eu falo, não dá pra ser em achismo. Não é tipo, vamos lançar o jeans. Tem todo um estudo. Um estudo, né? Por detrás, muita análise de dados e como que a gente vai fazer um jeans, principalmente para vender no online. Então, no online, o jeans, né? Nós temos até a nossa startup, o jeans sob medida. Porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, do tamanho, né? Ah, se eu não conheço essa marca ainda, de que forma que a Amaro costuma trabalhar essa parte do jeans, de ter menos devolução na parte do jeans? Aí vem outra estratégia de negócio. Porque o que acontece? O plano inicial era ser só online. Só que o que acontece? A brasileira, ela não tem o corpo da europeia. Não. Ela não tem o corpo da oriental, que é um corpo mais reto, mais fácil de usar. A gente aqui tem coxa, tem bumbum. Tem bumbum, quadril. Exato, quadril. Então, e varia. Mesmo assim, ainda tem, né? Vários tipos de corpos, né? Exatamente. Então, é complicado, porque a mulher, ela quer provar. Ela quer tocar, sabe? O brasileiro, ele tem disso. É da cultura do brasileiro também. Sim. Então, eu sempre... Aí já entra uma estratégia, né? De você ter alguns pontos estratégicos onde a pessoa possa estar em contato com aquela peça. Aí a gente já cria estratégias assim, por exemplo, vocês devem ver muito em shopping, quiosques, muitas vezes de produto, né? De beleza, às vezes até de roupa, tem alguma coisa. Por quê? Porque primeiro que está passando um monte de gente ali. Segundo que a pessoa pode ter a confiança de tocar, de provar. Então, as guide shops da Amaro eram altamente estratégicas, porque elas não tinham estoque, mas você podia ir lá. E outra coisa, você ensina as pessoas a fazer uma compra online, porque era muito novo também comprar online. Então, você precisa, tipo assim, que as pessoas confiem não só no produto, mas também em fazer uma compra e aquele produto chegar na casa dela. Então, por isso que eu falo que assim, o meu trabalho é muito branding, produto e marketing, porque não adianta. Juntos, né? Não dá para dar certo só porque com como é que você dois, vai vendendo né? online, daí quando você vai estudar mercado, a pessoa tem receio. Ai, mas eu não sei fazer uma troca. Então, a tua comunicação precisa estar muito clara de como ligada, que vai ser a troca. E tem que ser eu sempre falei com a Marlene, como a gente aí somos pioneiras em internet, qualquer site que você vai montar, eu acho que é importantíssimo, assim, ser muito fácil, né? Da pessoa navegar. Porque eu falo, atrás, você não sabe quem está atrás daquilo ali, que está interessado, mas independente de quem esteja, se a maioria sabe, mas tem alguém, que seja, que não sabe, ele tem que ter esse acesso fácil, né? Tem. De navegação. O site tem muitas peculiaridades, muitas, e cada vez com a inteligência vai ficando melhor. E, inclusive, nessa questão da personalização. Que personalização é nada mais, nada menos do que você oferecer um produto que tem a ver com o perfil do eu acho que cliente. É uma das coisas que fez a Amaro, assim, se destacar no mercado. Eu acho que é justamente que ela soube tratar bem isso aí e evoluir nesse quesito, né, com certeza, ela foi uma das pioneiras a ter, exato. E o site era todo desenvolvido internamente. Então, ela virou case de sucesso. Depois, Renner, C&A, todas essas grandes vieram copiar o modelo. O modelo, né? Exatamente. E facilitou, né? Se inspirar. Sim, outras até fizeram de outras formas, mas assim, de uma forma que o consumidor entenda e saiba navegar e chega onde ele está querendo, que é o importante. E compre, né? O mais importante ainda. E eu acho tão engraçado, porque assim, por exemplo, vocês estão com 20 anos já de mercado e estão no online há muito tempo, desde o início. Eu tô desde o início do online. Então, a gente está desde 90. A Marlene... Eu estou desde 97. Ela foi... Na revista Moda Brasil. Eu sempre repito, a Marlene foi, assim, uma das primeiras web design do mundo. Olha... Foi de 97.
que a Moda Brasil, depois ela foi case para Itália, né? Para Itália. O pessoal da Moda Brasil viajou, Cátia Castilho viajou para Itália para ensinar o pessoal a fazer um site de moda lá. A revista Moda Brasil. Que era a revista Moda Brasil. Porque tem que ser atrativo. Sim. Que não era engraçado. E os poucos que tinham site, que eu acho que foi naquela onda, assim, vamos lançar, demorou, viu? Estagnaram, abriram a porta vamos dizer, abriram a loja, mas não reformaram a loja, deixaram ela ali, não foram atualizando o produto. O visual merchandising do site não tinha isso, naquela época era terrível, sempre, era grandes marcas, essa é uma das coisas, assim, que eu sempre fui muito chata, o visual merchandising do site. Gente, pra mim, não é inadmissível que você tenha 2 estampas que não conversem uma do lado da outra ali na hora que você abre o site. Que você tenha os preços mais caros. É assim... Aí você já espanta... Você já espanta. Vendo, né? Aí o que acontece? A pessoa já saiu do site. Vamos agora para as considerações finais, né? Gente, tá tão bom. Vamos ter segunda parte aqui, hein? Então, aí, antes das considerações finais, né? Sei que já tá chegando o tempo aí, tá tudo muito bom. E para vocês que estão assistindo, não esqueça de dar o like aqui e tá seguindo a gente. Compartilhar. Compartilhar, porque são muitos DNCast. Curtir, seguir. Aqui, que tem muito que ensinar pra gente. Ô, Dani, você faz parte agora do DN Expertise, uma das experts que vai estar lá. Conta aqui o que você, olhando ali pra Câmara da Verdade. O que você vai estar trazendo do seu expertise, que você falou muito do produto, do marketing e do branding. O que você vai trazer nisso? E você acredita nessa retomada do jeans desejo? Para você, como que está o jeans no Brasil? O que falta para alavancar em questão de desejo e questão de venda? O que você vai entregar? Que a pessoa ali, ela precisa. Bom, e ela quer. Eu sempre falo que a moda é cíclica. Falo olhando para cá. Pra cá. Sempre digo que a moda é cíclica. Então, as tendências, elas surgem, né? Tem um pico de vendas, depois elas caem. E agora, a gente viu em todos os desfiles internacionais, o jeans está voltando com muita força mesmo. Há muito tempo eu estou no online e a forma de trabalhar mudou. Com a tecnologia, acesso a dados, a internet que está cada vez mais veloz. Então, antes, a gente não tinha, por exemplo, vídeos. As pessoas sempre gostaram de vídeo, mas por que o vídeo ele não tinha tanto? Porque a velocidade da internet era lenta e travava o vídeo. Hoje, com a velocidade cada vez mais rápida, vídeos estão cada vez mais frequentes. Isso também faz com que a moda, os lançamentos, tudo seja mais rápido, tudo acompanha. Então, quando a gente vai criar coleções, a gente não pode criar naquele modelo antigo que a gente tinha, que ia lá a equipe de estilo separada da equipe do compra, separada da equipe do marketing, da logística, porque isso atrapalha muito. A gente tem que tratar tudo como um 360. Então, o que vai para a internet? Quais são os produtos que eu vou criar dentro de uma coleção? E isso vocês vão aprender dentro do Denim Expertise. Como que eu crio uma coleção já pensada no marketing, em como eu vou divulgar. Então, se eu vou fazer estratégia, por exemplo, com influenciadores, quais são as peças que eu vou desenvolver para distribuir para influenciadores? Quais são as peças que eu vou ter uma margem maior, que eu vou aproveitar para fazer alguma coisa diferente? Quais são as peças que eu vou trabalhar, por exemplo, Google Ads, tráfego pago, que vão chamar a atenção das pessoas para virem para dentro da minha empresa? Então, tem toda essa parte que eu acho que é uma parte muito nova e que muita gente tem dificuldade de entender como fazer, né? Como realizar. As pessoas sabem da importância disso, mas elas não entendem a dimensão, sabe? Como criar esses processos. Então, isso vai ser muito bacana que a gente vai ter lá. Mão assim na massa mesmo, sim, sabe? Trabalhar peça desejo e a comunicação, que é muito importante. Essa construção de comunicação, né? Exatamente. Então, assim, como que a gente faz o branding, né? O que a gente entende por branding? Qual que é a importância dele para dentro de uma coleção? Depois, como que a gente cria uma coleção? Se a gente tem um budget, como é que a gente divide esse budget dentro da nossa coleção? Como é que a gente faz precificação de uma forma correta? Como é que a gente desperta o desejo depois nas redes sociais? Porque não é você fazer uma coleção e depois o marketing ir lá e fazer, sabe? Se virar nos 30. É antes. O visual merchandising, a mesma coisa. Quando a gente vai criar uma coleção, a gente já pensa para quais equipamentos, aonde que a gente quer expor aquele produto. Então, isso envolve também muito a questão das grades, das modelagens, a quantidade que você vai comprar. Tem toda uma estratégia aí por detrás. Então, acho que vai dar insights muito bons para vocês. Eu tenho certeza, assim, que vocês vão
criar coleções de uma forma muito diferente. E o bacana é que vocês vão levar isso para a vida de vocês. Gente, lembra que o dinheiro que você não ganha está no conhecimento que você não tem. Então, buscar conhecimento, ter esses insights vai ser valioso para a carreira de vocês, para a marca de vocês, para toda a vida. Então, espero vocês. Quem quiser já me segue nas redes sociais, é @Daniela Marques. O Marques escreve MARX. E eu tenho um livro também, vocês podem baixar ele gratuitamente, que é 21 maneiras de vender mais na moda. O link vocês encontram lá na minha bio. Olha, eu fico pensando, as pessoas que participarem do Denim Expertise e tiverem realmente disposta a estar aberta, a aprender ali, a pegar o que tem de melhor ali, ela vai sair diferente. A marca dela, como profissional, ela vai sair diferente no mercado. Eu tô colocando tanta fé nisso, porque é o que nosso mercado precisa agora. Sair desse mar vermelho, sair desse efeito manada, que tá todo mundo, né? Gente, olha, infelizmente tá acabando. Dani, muitíssimo obrigada. Foi um prazer gigante ter você aqui. E principalmente vai tê-la conosco ali dentro do Denim Expertise. E, gente, obrigada a vocês que estiveram até o fim. Compartilhe, curta e envie, compartilhar, siga-nos. E no Denim Expertise, gente, é voltado para todos os profissionais, para o CEO da empresa, você que é pequena, média empresa, para grande, para os modelistas, para as estilistas, design, lavanderia, todos vocês são nossos convidados e bora lá ajudar a fortalecer aí o nosso mercado, fortalecer a empresa, que todos juntos, ó, somos mais fortes. É verdade, a Marlene falou de modelista, vai ter um modelista expert lá, que ele só vai falar dos principais defeitos que as empresas não consideram defeitos, mas que ele descobriu uma técnica de sanar todos eles e vai ensinar. Ele não vai ensinar modelagem, mas vai dar todas as dicas aí que vocês precisam. Sei que vocês vão ter de tudo. Vai ter de tudo. Vai acontecer em São Paulo, na Denicity, mas para o pessoal do Brasil todo, e as vagas são limitadas. E é uma semana que antecede a semana de lançamento da Denicity, ou seja, compra uma passagem para quinta-feira da semana que antecede, aí você pode ficar aí uma semana inteira e ter muita coisa pela frente. É isso aí, gente. Então, todos convidados e Deus abençoe por ter nos acompanhado. Obrigada, beijo. Grata, Dani. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês.